Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês como que eu pediria para algum professor para fazer iniciação científica. Na minha graduação em física lá na USP, eu fiz duas iniciações científicas, uma na física e uma na matemática. Para te dar um pouco de contexto, quando eu estava no meu ensino médio, eu lia muitos livros de divulgação científica, os livros do Stephen Hawking, tipo Uma Breve História do Tempo, aquele azulzinho, né? O Universo numa Casca de Nós, aquele laranjinha, o de Buracos Negros, que é um livro fininho, com um título um pouco preto ali. Li alguns do Neil deGrasse Tyson, li alguns do Carl Sagan, então eu tinha muito interesse nesses temas bem mainstream de divulgação científica e calhou que isso refletia um pouco no que eu me interessei em fazer ali na graduação, em termos de especialização. Eu queria trabalhar com coisas que envolviam relatividade geral e mecânica quântica. Então, naturalmente, quando eu cheguei no final do meu primeiro ano de curso, eu comecei a falar com alguns veteranos para conseguir o contato de algum professor que trabalhasse com isso daí lá no Instituto de Física da USP, Cidade Universitária. E aí, enfim, conversando com um amigo meu, eu descobri que existia um professor muito bom, não na USP, mas na UFABC, que trabalhava com isso daí. E, querendo ou não, houve um pouco de viés, né? Porque esse professor era, na verdade, naquela altura, o orientador de mestrado desse meu amigo. Então, logicamente, ele recomendou porque era uma pessoa, um professor competente, né? Um professor que estava disposto a orientar e a ajudar. Então, tinha o seu lado de mérito, mas também tem um lado de indicação, né? De você recomendar com quem você já tem alguma experiência. Enfim, então ele me recomendou aí esse professor. E era até uma coisa que não estava no meu radar, eu não sabia que você podia fazer iniciação científica, né, estando em uma universidade, com um professor de outra universidade. Naquela altura eu nem estava com muita vontade ou expectativa de ter uma bolsa de pesquisa, eu só queria mesmo estudar aquele assunto com um professor que pudesse me orientar o caminho ali das pedras, né? Que já tivesse estudado aquilo, que já tivesse muita experiência naquilo, enfim. Então, eu resolvi que eu precisava mandar algum tipo de mensagem ou contatar esse professor para conseguir me aproximar dele e perguntar se ele estava disposto a me orientar nesse possível projeto de iniciação científica. E aí, o que foi que eu fiz? Eu mandei um e-mail para ele. Eu preferiria ter visitado ele presencialmente, principalmente se ele fosse lá da USP, né? Eu iria até a sala dele ou coisa assim. Mas eu achei um pouco mais seguro enviar um e-mail para ele primeiro. Me apresentei, falei que eu conhecia esse meu amigo, que era aluno de mestrado dele. Falei qual era a minha bagagem prévia. Então, por exemplo, eu fiz turma ITA durante o ensino médio e eu estudei cálculo diferencial e integral no meu segundo ano de ensino médio e também no meu terceiro ano. Então, eu já tinha uma base boa de cálculo. Naquela altura eu já tinha feito o primeiro ano inteiro de graduação. Em 2020, né, quando foi a pandemia, eu tinha conseguido uma bolsa de pesquisa, uma bolsa para poder estudar fora, no exterior, e calhou de eu não conseguir por causa da pandemia. E aí, como eu fiquei um tempo de gap dentro de casa esse ano, eu peguei os livros de ensino superior e comecei a estudar, né? Estudei relatividade restrita, eu estudei cálculo 3, né? Cálculo em várias variáveis. Então eu criei um bom repertório ali, de tal forma que eu estava apto a conseguir pegar algum livro introdutório, algum livro de base, né? Em relatividade geral. E aí, bom, no final de contas eu acabei nem pegando livros tão introdutórios, né? Eu já peguei livros texto referência na área, não teve muita massagem, mas enfim, daqui a pouco a gente chega lá. Então eu me apresentei, eu falei da bagagem prévia que eu tinha, eu falei dos meus interesses e eu perguntei se a gente podia fazer um meet para se conhecer, né? Conversar melhor e avaliar a viabilidade de fazer esse projeto. Então marcamos a call, nos encontramos num meet alguns dias depois e ele realmente estava com vontade, né, com disponibilidade, com disposição para poder me orientar. E aí o que, que eu precisava, né, naquele momento? Eu queria um certo estudo guiado, porque eu estava ali no meio da física teórica, né, o que eu queria. E para física teórica você não precisa de muito mais coisa do que bons livros, papel e caneta.
Não tinha nada que eu ia fazer que dependeria de equipamentos, de laboratório, de financiamento, enfim. Eu já tinha os livros em casa, alguns eu até precisei comprar, mas eu já tinha praticamente tudo que eu precisava, eu só precisava de alguém para me guiar, né, um mentor, uma pessoa que já tinha percorrido esse caminho. E foi exatamente isso que ele fez. Ele montou para mim um plano de estudos, né, montou lá um documento bonitinho no LaTeX, com a sequência que eu tinha que seguir dos livros, né, quais eram as melhores referências ali, por exemplo, para essa parte de relatividade. Eu usei os livros do Wald, de General Relativity, e também o Space Time do Carroll. Eu acho que o livro dele é... Rapaz, agora me esqueci o nome do título completo, mas é alguma coisa com Space Time, o livro do Carroll, uma capa vermelha escura. E aí, enfim, eu usei esses dois livros ali no começo da minha iniciação científica, me comprometi a criar uma base boa nesse assunto e passei mais ou menos aí um ano de projeto com esse professor, né? Pouco mais da metade do projeto foi voltado à relatividade geral e a outra metade eu comecei a pegar alguns livros de mecânica quântica, né? O Sakurai, o Shankar, um pouquinho do Griffiths, livros que eu até vim depois a estudar no sexto período de graduação. Daí, depois que passou esse período de um ano mais ou menos, eu entrei no universo narrado, né? Queria começar a trabalhar mais, queria começar a ganhar algum dinheiro. E eu já tinha tido um bom contato ali com a física, né? Com um assunto que eu sonhava em estudar quando eu estava no ensino médio. Então eu falei, pô, vou dar uma pivotada agora um pouco na minha carreira e vou passar um tempinho trabalhando. E aí, bom, na época era 2022, eu mandei uma mensagem pro direct do Felipe, perguntei se eles estavam precisando de alguém, né, alguma força lá para alguma etapa dos trabalhos que eles estavam fazendo, né, em matemática e física, e calhou, né, de realmente ter uma demanda para isso, para mim lá, que era gravar resolução de questão, né, de vestibulares tradicionais e também militares. Muita gente até hoje que está lá nos cursos vê resoluções minhas ali no banco deles e fala comigo, pô, vi uma resolução sua lá no N, enfim, que foi dessa época aí. Então, cara, eu fiz esse pivotamento um pouco do meu tempo, da minha energia, eu queria trabalhar mais, mas foi muito produtivo, né? Foi muito engrandecedor para mim esse período que eu fiquei de iniciação científica, né? Esse primeiro ano, que foi algo de certa forma informal, não tinha bolsa, não tinha agência de fomento, mas eu aprendi muito nesse meio tempo e eu estudei, né? Um dos pré-requisitos de relatividade geral, eu estudei geometria diferencial, né, ali pelos próprios livros do Wald e do Carroll, que eles constroem todo esse ferramental matemático antes de entrar com a parte física mesmo, né, de variedades diferenciáveis, curvatura, enfim. Então, depois desse primeiro ano de IC, eu só voltei a fazer IC outra vez, mais para o finalzinho do meu curso, ali em 2024, mais ou menos na metade do ano. Naquela altura eu estava na transição do 7º para o 8º período e eu falei, pô, estou prestes a terminar a minha graduação. Eu acabei não concluindo com 8 semestres, eu concluí com 9, né, 4 anos e meio, porque em um dos períodos, entre o universo narrado, entre esse período da minha IC, alguns de vocês sabem que eu passei um período no mercado financeiro, né? E aí nesse período eu tive que estudar à noite e acabou atrasando um semestre meu, por causa de alguns conflitos de horários. Enfim, então no meio de 2024 eu decidi que eu faria uma nova iniciação científica e que nesse caso seria na área de geometria diferencial, né? Uma área que fosse de matemática pura, mas que tivesse de alguma maneira alinhada que eu já gostava. Como eu falei agora há pouco, eu estudei geometria diferencial quando eu estava me preparando para a relatividade geral, era um assunto que eu já achava muito bonito, que eu achava muito legal, então eu falei, faz todo sentido. E aí tem outra coisa de muito valor que eu quero falar para vocês, que é o seguinte, quando eu estava cursando álgebra linear, lá no comecinho do curso, eu gostava muito da disciplina, né, por si só. Além disso, o meu professor era muito bom,
era um professor chamado Cláudio Gorotsky, que me deu álgebra linear na faculdade. É uma matéria que eu me dediquei bastante, aprendi muito, mandava bem nas listas, nas provas, e fazia boas perguntas em sala, ou pelo menos esse professor veio a me dizer isso um tempo depois, não à toa. Quando o curso acabou, ele conversou comigo, quando eu estava saindo da sala, e ele falou: olha, vamos manter contato. Se você tiver interesse em estudar alguma coisa de matemática no futuro, vai na minha sala lá no IME, né, que é o Instituto de Matemática e Estatística lá da USP, e bora conversar. Aí eu, beleza. Aí, bom, isso aí foi no começo do curso, era no terceiro período. Mal imaginaria eu que eu de fato ia chegar a procurar ele, porque nessa transição do sétimo para o oitavo período foi o que eu fiz. Eu mandei um e-mail para ele, eu falei que eu queria estudar geometria diferencial, que eu queria fazer uma IC, que eu estava muito motivado, que eu já tinha tido uma base em uma primeira iniciação científica, e aí, enfim, ele me convidou para ir lá na sala dele, eu fui, a gente conversou, mas acabou que a gente nem seguiu por fazer um projeto juntos, porque ele já tinha muitos alunos de doutorado e também de mestrado, fora já alguns alunos de IC também. Ele não teria tempo para poder me ajudar, porque ele viu como eu estava motivado, como eu estava com um certo gás para poder estudar, e ele não ia conseguir dar, né, proporcionalmente o mesmo tempo para poder me ajudar. Então o que foi que ele fez? Ele me ficou de devolver um retorno em que ele iria conversar com os colegas de pesquisa dele, né, do mesmo grupo, que também estudavam geometria diferencial. É por isso que eu mencionei ele, porque ele pesquisa na área de geometria diferencial. E ele falou com esses colegas e sugeriu para mim alguns nomes em potencial, em particular o orientador, né, o professor que passou a ser meu orientador desde então, que é o professor Eduardo Longa. Eu mandei um e-mail para o professor Eduardo, fui visitá-lo na sala dele lá no IME, a gente conversou, logo no começo ficou muito claro que seria um casamento entre orientador e orientando que daria muito certo. Ei, barulho da peste. Então seria um casamento que daria muito certo entre orientando e orientador. É um cara muito novo, né, comparado aos outros professores que eu tive. Um cara de mente aberta, um cara toda vez que eu ia lá conversar com ele sobre o que eu estava estudando, ele me ajudava muito. Era um cara solícito e ele sabia, pô, da minha vida que era muito corrida, que eu trabalhava muito ao mesmo tempo que eu estudava, eu tinha editora, enfim. Nunca colocou nenhum defeito em razão disso. Certamente foi o melhor professor e orientador que eu já tive na minha vida até esse momento. Então foi um ano extremamente produtivo, eu gostei muito das coisas que eu estudei, não à toa. Quero fazer agora o mestrado nessa mesma área, tá, em geometria riemanniana em particular. E aí, enfim, o que é que fica aí para vocês de valor, né? Primeiro, aquela questão que eu mencionei sobre ter me dedicado bastante nas aulas de álgebra linear e ter criado um bom relacionamento com aquele professor, que poderia muito bem ter se tornado meu orientador, mas como ele não estava com tempo naquela altura, né, depois de alguns anos, ele me recomendou para outros professores, então isso abriu algumas portas. Essa IC que eu fiz, inclusive, a em geometria diferencial, já foi uma IC formalizada, né, foi uma IC com bolsa. Eu fui apoiado pela FAPESP, que é o órgão de bolsas mais concorridos do estado de São Paulo, que está do Brasil inteiro. Então, muitas dessas coisas foram devidas a esse empenho que eu tive ao longo da graduação, né? Eu valorizei as aulas que eu tinha com os bons professores e procurei me aproximar deles, me dedicando o máximo que eu podia ao estudo e tentando interagir, fazendo boas perguntas nas aulas, perguntas que fugiam, né, de certa forma, ao óbvio, ao trivial, e que ao mesmo tempo procuravam expandir alguma coisa que eu tinha de limitação ali. Os professores viam que realmente era por um interesse genuíno, enfim, entendiam que eram boas perguntas. Então tem esse primeiro fator de engajamento nas aulas, tem o fator de, num primeiro momento, numa primeira aproximação, você mandar um e-mail para o professor para conseguir começar a criar relacionamento com ele, porventura vir fazer uma visita ali presencial na sala dele. Cara, ser sincero, falar do que você gosta de estudar, do porquê que você quer experimentar aquilo dali, do que você já tem de bagagem, se não tiver nenhuma, não tem nenhum problema. Você tem que procurar um orientador que esteja disposto a ajudar você, não basta ser um cara que é completamente chancelado por vários carimbos ali no currículo dele, o cara estudou no exterior, tem pós-doutorado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No final, às vezes é uma pessoa que não tem tempo para poder te orientar e te ajudar.
Então tem que ser um equilíbrio, uma pessoa competente no que ela faz, mas que também tenha tempo para lhe orientar e lhe ajudar no que você precisa. Então eu espero que esse caminho das pedras, né, como aconteceu para mim, possa agregar de alguma maneira no teu próprio caminho, na tua busca por um professor aí para você fazer iniciação científica, e também alguns elementos, né, de como foi a minha graduação, como que eu conciliei um pouco de trabalho às vezes, um tanto de estudo. Eu falei para vocês, né, de 2022 para 2023 eu trabalhei no Universo Narrado, e depois que eu fui querer fazer iniciação científica de novo, e aí eu concluí a graduação e calhou que esse mês, né, agora que passou, a transição de dezembro para janeiro, eu voltei para o Universo Narrado, estou agora nesse processo de integrar, né, a editora deles, vamos passar a fazer livros por lá esse ano, então muita coisa legal a caminho, e você vê que a vida ela deu muitas voltas, né? Enfim, já me alonguei demais aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha agregado valor aí para a tua jornada. Se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal, aqui embaixo, clicar aí no gostei, que ajuda muito a melhorar aqui o meu alcance. Se você gosta do meu conteúdo, me apoia aí, para que ele também chegue em outras pessoas que também podem se beneficiar. Muito obrigado pela sua atenção, a gente se vê no próximo vídeo.